Olá, boa noite. Com a onda de calor, o governo determina que público tem acesso à água em espetáculos no Brasil. A medida veio após a morte de uma fã no show de Taylor Swift no Rio de Janeiro. E a apresentação que a artista faria hoje foi adiada por causa de mais um dia de temperatura recorde no Rio. E você vai ver também. Se o calor assusta a região sudeste, no sul é a chuva que causa transtornos. Em Santa Catarina, inundações, bloqueio de estradas e pelo menos 3 mortes já foram registradas. E tem muito mais no Rede TV News. Voltamos já já. Santa Catarina enfrenta chuvas fortes em todas as regiões. O estado já registrou granizo, inundações, bloqueio de estradas e 3 mortes. Segundo o governo do estado, o número de mortos subiu. A terceira morte ocorreu na noite de sexta-feira. A vítima foi um homem de 46 anos que andava em uma moto aquática e colidiu com a fiação elétrica em Palmitos, na região oeste. As 2 mortes anteriores foram em Taió. 2 mulheres perderam a vida depois que o carro em que elas estavam afundou em uma área alagada. Algumas cidades, principalmente no Vale do Itajaí e Oeste, regiões mais atingidas, estão com os acessos bloqueados. A cidade de Urupema, na Serra Catarinense, foi atingida neste sábado por um tornado. As rajadas de vento chegaram a 107 quilômetros por hora. O último boletim, atualizado pela Defesa Civil, aponta que 62 dos 295 municípios catarinenses sofrem com os impactos. 17 decretaram estado de emergência. O órgão informou que já são 2.688 pessoas desabrigadas. Depois de um dia quente e abafado, a tempestade prevista para esse sábado no estado de São Paulo atingiu o litoral norte. Em Ubatuba, a chuva e o vento derrubaram cadeiras, tendas e guarda-sóis, mas não houve maiores estragos. Também chove no interior e na capital, aqui na Zona Sul, com mais intensidade. O alerta da Defesa Civil para tempestades e ventania vale até amanhã. Há previsão ainda de queda da temperatura, com mínimas podendo chegar a 16 graus. O Procon de São Paulo multou a Enel em R$ 12.700.000 pelo apagão do último dia 3. A infração tem o valor máximo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a decisão, a empresa descumpriu as políticas de defesa ao cliente pela falta de energia por mais de 48 horas. A multa foi aplicada com base em queixas registradas pelo órgão na plataforma digital e presencial desde o acontecimento no início do mês. A gente procurou a Enel, mas a empresa não respondeu. A Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, revogou as nomeações de embaixadores do turismo brasileiro escolhidos durante o governo Bolsonaro. O título de embaixador do turismo é concedido pela Embratur a personalidades que de alguma forma possam contribuir com a promoção da imagem do país no exterior. É um cargo voluntário, sem vínculo com o governo e sem remuneração. Para ser escolhida, a pessoa deve ter conduta ilibada. No governo passado, o programa contava com 15 embaixadores, entre eles os ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho e Daniel Alves e os cantores sertanejos Bruno Marrone e Zezé de Camargo. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, disse que a decisão de revogar todas as nomeações não foi nada contra um ou outro da lista, mas apenas uma questão de formalização. Freixo afirmou que os embaixadores tinham um perfil que se alinhava ao governo passado e que, com a revogação dos títulos, serão escolhidas outras personalidades que se identificam com o atual governo. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias de prazo para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a Assembleia Legislativa do Estado expliquem a lei que livrou o ex-presidente Jair Bolsonaro de multas. A lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo em outubro concedeu anistia a quem desrespeitou a determinação de usar máscaras de proteção durante a pandemia de Covid-19. O projeto foi apresentado pelo governador Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Infraestrutura de Jair Bolsonaro. O ministro Luiz Fux é relator no Supremo Tribunal Federal de uma ação movida pelo Partido Verde que pede o cancelamento da lei.
Segundo o partido, a norma viola o direito fundamental à saúde e à estabilidade das contas públicas. Com a anistia, o governo do estado deixará de arrecadar 73 milhões de reais em multas. Somente o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido multado em R$1 milhão. O ministro Luiz Fux também pediu que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre o caso. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, divulgou nota em que pede desculpas pela atuação da instituição durante a escravidão no país. A manifestação faz parte de um acordo com o Ministério Público, que em setembro abriu um inquérito civil público para investigar o envolvimento do Banco do Brasil na escravidão e no tráfico de escravos no século XIX. O banco anunciou que ainda vai adotar medidas para promover a diversidade na instituição e ajudar a fomentar projetos voltados a pessoas negras. O Rio de Janeiro voltou a bater recorde de temperatura. Às 4 horas da tarde desse sábado, os termômetros marcavam incríveis 42,5 graus na Vila Militar. Pois é, e ontem uma jovem de 23 anos que estava no show da cantora Taylor Swift no estádio Newton Santos morreu depois de passar mal. E a apresentação da artista que aconteceria hoje foi adiada por causa do calorão. Os fãs ficaram indignados. Eu tô sem palavras, decepcionada ao extremo. Por que cancelar tão em cima da hora? Nada a ver. Foi irresponsável, porque na Argentina avisaram um dia antes. E aqui, que é brasileiro, o próprio brasileiro sacaneia. Que avisa as caras faltando 40 minutos. Eu sou de Ribeirão Preto, eu vim pra cá só pro show da Taylor Swift. Eu achei uma falta de respeito se aconteceu, porque assim, a gente ficou na fila desde cedo, no sol, e agora que o sol já baixou, cancelou o show. Taylor Swift comunicou aos fãs através de uma publicação em uma rede social que não iria mais se apresentar hoje. A cantora diz que tomou a decisão por conta do calor extremo na cidade. Em seguida, o prefeito Eduardo Paes gravou um vídeo informando que o show vai acontecer na próxima segunda-feira. E tem dois fatores aí que levam a que o show seja adiado de hoje para segunda-feira. Primeiro, o artista parece que não está bem, enfim, diante do ocorrido de ontem. De fato, a temperatura do Engenhão está muito alta, muitos atendimentos médicos. Então, assim, o que eu quero pedir para o pessoal que não chegou no Engenhão ainda, obviamente, né, da minha volta, não sair de casa. Quem está no Engenhão sai com toda tranquilidade, a gente vai, a organização vai ver como é que esse ingresso vale para segunda-feira. Se não puder valer para segunda-feira, a gente vai dar um jeito de recompensar as pessoas. Quem já estava dentro do estádio recebeu a notícia pelo sistema de som. Houve vaias. O show de hoje da Taylor Swift, The Eras Tour, no estádio Newton Santos Engenhão, foi reagendado para segunda-feira. Hoje, o relógio que fica em frente ao estádio Newton Santos, na zona norte do Rio, marcava 40 graus. Uma fã chegou a passar mal. Já esta outra que chegava ao estádio disse que se fosse necessário o adiamento do show, ela entenderia e respeitaria a decisão. É muito triste que aconteceu, né, toda a situação, então eu e meus amigos, a gente ficou muito triste ontem, a gente ficou pensando se hoje ainda teria o show por conta do ocorrido, porque é uma coisa que abala todo mundo, então na nossa concepção também o que ficava era que a gente queria muito assistir o show, mas se fosse necessário também esse momento de respeito pela Ana Clara, também seria muito legal. Na noite de ontem, Ana Clara Benevides, de 23 anos, estudante de psicologia que saiu de Rondonópolis, no Mato Grosso, para assistir à estreia da turnê da cantora no Rio, passou mal durante o evento. Ontem, a cidade do Rio registrou 41,4 graus de temperatura, com sensação térmica chegando a 58,5 graus. Durante o show, a pedido do público, Taylor Swift interrompeu a apresentação para solicitar distribuição de água para os fãs. O pai e uma prima de Ana Clara estiveram no Instituto Médico Legal do Rio para liberar o corpo da jovem. Muito abalada, a família preferiu não conversar com os jornalistas. Uma amiga de Ana Clara contou que a jovem desmaiou quando tocava a segunda música. Ela foi atendida no posto médico do estádio e depois levada para um hospital público na mesma região, onde chegou com parada cardiorrespiratória. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram feitas manobras de reanimação, mas ela não resistiu. O IML vai atestar a causa da morte. Uma das fãs questionou a falta de atitude das autoridades. Não precisaria ter chegado a esse ponto, acho que
as autoridades podiam ter feito alguma coisa para poder amenizar antes que acontecesse o pior. Depois do ocorrido, o governador Cláudio Castro disse que disponibilizaria carros-pipa para refrescar o público durante os próximos shows. Já o prefeito do Rio, Eduardo Paes, determinou a antecipação da entrada do público em 1 hora, ocupação do anel de circulação para tirar as pessoas do sol, ter novos pontos de distribuição de água durante o espetáculo, aumento do número de brigadistas e de ambulâncias no estádio. Em uma rede social, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou uma nova portaria que permite a entrada de garrafas de água de uso pessoal em espetáculos. As empresas que promovem eventos deverão disponibilizar bebedouros ou realizar a distribuição de água potável gratuita em ilhas de hidratação de fácil acesso. A Tickets for Fun, empresa responsável pelo show, lamentou o falecimento de Ana Clara. Disse que a jovem foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos e encaminhada para a unidade de saúde do estádio e depois transferida para o hospital. O adiamento do segundo show da cantora Taylor Swift, como vimos, pegou de surpresa os fãs que já aguardavam, muitos deles dentro do estádio Newton Santos, no Rio. E para entender esse cancelamento de última hora, pedimos à especialista em direito do consumidor, a advogada Renata Balém, para nos explicar quais são as obrigações dos organizadores da turnê com o público a partir de agora. Vamos acompanhar. Havendo esse cancelamento ou adiamento, o consumidor pode desistir de ir ao próximo show na segunda-feira. Então, o que ele tem que fazer é pedir o reembolso e ele pode fazer isso em até 30 dias. Reembolso com qualquer outra taxa do ingresso, ele tem direito a reaver. Contudo, hospedagem, passagens aéreas ou passagens terrestres, ele não tem direito ao reembolso. Ele não tem direito a reaver o valor que ele gastou ou o valor que ele vai gastar para permanecer no Rio de Janeiro aguardando o show. Tem gente que vai ficar no prejuízo, então, né? Pelo visto, sim. E a morte da fã e o cancelamento do show de Taylor Swift repercutiram também na mídia internacional. A gente vai ao vivo a Nova York conversar com o correspondente Giovanni Dias. Giovanni, como é que foi a reação dos veículos de imprensa por aí? Boa noite para você. Mauro, Amanda, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Pois é, os grandes veículos de imprensa aqui dos Estados Unidos reportaram em detalhes a tragédia no show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. O The Washington Post publicou que os fãs da cantora foram proibidos de entrar com garrafas de água mesmo diante do calor intenso e ressaltou que para muitos o valor cobrado por água dentro do estádio era simplesmente inacessível. O The New York Times ressaltou o tamanho das filas e as longas horas que os fãs passaram aí para conseguir entrar no Engenhão. A publicação também ressaltou que a própria cantora jogou garrafas de água e pediu para que as seguranças, a gente viu na reportagem agora há pouco, ajudassem aí a distribuir água para os fãs que estavam lidando com uma sensação térmica que chegou a 60 graus Celsius. Na Europa, o britânico The Guardian ressaltou que a Taylor pausou o show por conta do calor, enquanto os fãs gritavam e pediam por água. O jornal também lembrou que por mais que houvesse áreas aí dentro do Engenhão para que as pessoas comprassem água, o acesso era quase impossível para quem estava próximo ao palco. Lembrando que esse é só o começo da parte internacional da Eras Tour, que ainda deve passar pela Europa no ano que vem e voltar aqui para os Estados Unidos. Essa turnê já entrou para a história como uma das mais lucrativas e deve render mais de 2 bilhões de dólares somente em vendas de ingressos aqui nos Estados Unidos. Amanda, Mauro. Obrigada, Giovanni. Boa noite. Voltamos em 30 segundos. As internações por Covid-19 seguem em alta em hospitais privados de São Paulo. Segundo pesquisa do Sindicop, a tendência de crescimento verificada em outubro se mantém em novembro. Segundo a pesquisa realizada pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo, com 86 hospitais privados do estado, mostra que 76% deles registraram um aumento no número de pacientes internados por causa da doença nos últimos 15 dias. O Sindiosp também verificou em novembro um aumento de casos de pessoas atendidas em pronto-socorros com suspeita de Covid em 81% dos estabelecimentos. Quando realizam o exame, 62% dos hospitais afirmam que verificaram um aumento de 6% a 10% da positividade da Covid-19 no mesmo período. Pessoas com idades entre 30 e 50 anos
anos estão entre as mais atendidas por causa da doença para 41% das instituições de saúde que responderam à pesquisa. Olha, nesse momento tem coração de muito vestibulando batendo mais acelerado por aí, porque a prova da primeira fase do vestibular da FUVEST 2024 acontece amanhã, domingo. Quase 100 mil candidatos vão tentar uma das 8 mil vagas para a USP, a Universidade de São Paulo. Caio aproveitou o último dia antes da prova para revisar o conteúdo, mas sem se esquecer de relaxar. Eu vim revisar os livros da FUVEST, já para tirar aquele pozinho, né, já que eu li, eu preciso dar uma revisada, mas hoje eu tirei mais para focar nos livros e à tarde eu vou ir relaxar um pouco. Eu vou pegar amanhã para estudar e à tarde relaxar para amanhã. Os professores normalmente de sábado eles dão uma brincada assim, dá uma desestressada na gente, sabe? Então, e a gente também aproveita os conteúdos, então é meio que 2 em 1, sabe? A primeira fase da prova será realizada neste domingo e conta com 90 questões objetivas de português, matemática, história, geografia, química, biologia, física e inglês. Nesse cursinho, os professores aproveitaram a revisão final para aliviar a tensão e a ansiedade dos alunos. Estudar sozinho, no dia com hoje, é meio complicado. Eu não vou aprender coisas novas hoje. De hoje para amanhã, não vou conseguir aprender coisas novas. É bom que alguém me ajude a recordar as coisas importantes. Os portões serão abertos ao meio-dia, com o início da aplicação da prova à 13h. Neste ano, o exame conta com mais de 110 mil participantes. Documento de identidade com foto é indispensável, assim como a caneta de cor azul ou preta. Para os candidatos que passarem na primeira fase do exame, a segunda etapa será nos dias 17 e 18 de dezembro. Eu sempre falo para eles, um aluno que ficou aqui o ano todo, um aluno que sentou naquela carteira, senta na mesma carteira o ano todo, presta atenção e participa e pergunta, ele está preparado. Ele não tem por que se preocupar. Tem que ir bem amanhã. E ele vai bem. Porque a prova é factível. Não é uma coisa do outro mundo. Tem questão difícil? Tem. Mas muitas questões são fáceis e ele vai saber fazer. É isso que ele tem que pensar. E quem passou o ano inteiro estudando se sente preparado. Sinto que eu estou pronto, né? Esse ano eu fiz cursinho, estou me sentindo mais preparado. Acho que vai dar tudo certo, assim. Estou preparado para isso. Eu sinto isso, mas se não der certo, tudo bem. Mas eu estou me preparando muito desde o início do ano para esse momento. Agora, a ideia é relaxar e confiar no que já foi estudado. E se depender do entusiasmo dessa galera, a vaga já está garantida. Boa sorte para eles, né? Porque há 20 anos, desde a nossa época, é a mesma tensão. É assim mesmo, é pré-vestibular. Pessoal, muito obrigada pela companhia. O Rede TV News fica por aqui. Nos vemos segunda-feira. Boa noite e bom domingo para você. Tchau, tchau.